Você sabe o que significa marketing? Eu tenho certeza que alguma noção sobre esse conceito você já tenha. Marcos Cobra, um autor muito renomado aqui no Brasil, nos diz que de médico, de louco e de entendedor de marketing, todos nós temos um pouco. Blackwell, Minard e Angel vão mais profundo ainda quando afirmam que nenhum outro campo de estudo chega mais próximo ao cotidiano das pessoas do que o estudo do comportamento do consumidor, que é um dos ramos do marketing. Bom, vamos entrar e conhecer um pouco mais sobre esse conceito. Seja bem-vindo à nossa aula sobre conceitos de marketing. Pegue um chá ou um café e vamos começar. O ponto de partida para o estudo do marketing está pautado nas necessidades e desejos humanos. Quem nos diz isso é Philip Kotler, considerado o pai da administração em marketing. Bem, na aula passada nós vimos a importância e a necessidade de se estudar o marketing e nessa aula iremos aprender sobre o conceito de marketing. O termo marketing é tão importante no contexto mercadológico que, segundo Marcos Cobra, a palavra marketing circula no Brasil com a mesma frequência ou até mais do que as palavras democracia e goiabada. O marketing tem importância tal que muitas pessoas acham ao seu respeito que existe uma fórmula do sucesso para atingir os seus objetivos. Mas não é nada disso. O que existe é uma ciência social que estuda algumas coisas como comportamento, padrões emocionais, formas de abordagem. Mas não há fórmulas que te dê totais garantias do sucesso. Muitas empresas de referência que tenho certeza que você já ouviu falar ou utiliza os produtos dela, como a Google, a Apple, a Microsoft, a Amazon, todas elas são empresas multibilionárias e de extremo sucesso, mas cada uma delas atingiu o sucesso à sua maneira. É claro que em algum momento elas podem ter se inspirado em história de alguma empresa ou algum outro empreendedor, mas não a fórmula do sucesso. Por exemplo, a Amazon saiu do nada para vender livros e hoje, segundo a Brand Finance, é a marca mais valiosa do mundo pelo terceiro ano consecutivo, atingindo mais de 220 bilhões. E aqui vale uma discussão. Será que se eu criar uma empresa e fizer exatamente o que o Jeff Bezos fez com a Amazon, eu vou alcançar o mesmo resultado? E se você disse que a resposta é não, porque tem muitas coisas, muito contexto que afeta, você está correto. Bom, então vamos ao contexto brasileiro. Você já ouviu falar no grupo B2W, no grupo Cenova ou no Global Fashion Group? E se você está pensando, não, eu nunca ouvi falar neles, com certeza você conhece, mas conhece alguma empresa que faça parte desses grupos. A B2W é uma convenção de Americanas, Submarino e Shoptime. A Cenova tem as empresas Casas Bahia, Extra e Barateiro. E o Global Fashion Group temos a Dafiti, a Canui e a Tricai. Esses grupos fazem parte dos maiores varejos do Brasil, onde temos também Mercado Livre, Magazine Luiza, Leroy Merlin, entre outras. E com certeza, dessas marcas, você conhece a maioria delas. Será que essas marcas agem exatamente da mesma maneira? Como elas conseguem atingir as pessoas? Como elas fizeram você conhecer a marca delas e até mesmo adquirir os seus produtos? Roberto Lira Miranda nos diz que no princípio era o consumidor, produzindo, colhendo, caçando, tudo para o seu próprio consumo. Depois começou as relações de troca. E séculos depois, com a sua evolução, deu-se a essa ação o nome de marketing. Robert Holloway nos diz que as atividades de marketing são uma resposta ao sistema econômico e social. Bom, e como surgiu o termo marketing? Paulo Godoy e Sérgio Nardi nos contam uma história. A palavra marketing surgiu a partir da mitologia grega com a divindade mais polivalente do Olimpo, Hermes, filho de Zeus. Zeus fez de Hermes mensageiro dos deuses, protetor dos ladrões, dos jogadores e deus dos comerciantes, dos viajantes, da eloquência e persuasão. Como divindade tutelar, os negociantes colocavam a estátua de Hermes na entrada dos mercados. Ele segurava uma bolsa e um ramo de oliveira, símbolo da paz indispensável ao negócio. Disse que foi inventor dos pesos e
balanças. Durante o Império Romano, houve por parte dos romanos a assimilação das divindades gregas, adotando-as como poderes. Assim, Hermes passou a ser chamado pelos romanos como deus da indústria e do comércio. Da palavra latina mercis, que significa mercadoria, derivou o nome de Hermes, Mercúrio. Da mesma palavra mercis, derivaria mais tarde o termo francês marché, que significa mercado, local em que as mercadorias eram comercializadas. Os ingleses gostaram da palavra e a incluíram em seu dicionário. Foi aí que mart virou marketing. Na década de 1950 do século XX, nos Estados Unidos, a palavra passou a ser usada livremente por todos os envolvidos no comércio. De marketing surgiu marketing, que significa tudo o que influi na comercialização de um produto. Bom, há quem diga que o marketing surgiu antes mesmo da mitologia grega. Marcos Cobro ousa nos dizer que o marketing estava presente desde a criação, lá no paraíso, quando a cobra ofereceu a maçã a Eva, utilizou de persuasão e depois Eva conseguiu também convencer Adão a consumir a maçã. Historicamente, Ischelwa afirma que há evidências de que mercadores viajavam pelo mundo vendendo e comprando bens já no ano 2100 a.C. O autor afirma que nessa época iniciou-se a especialização em ofícios através das oficinas de artesãos e isso possibilitou o início das atividades de mercado. Na Idade Média, houve um aumento da demanda de bens através das trocas entre as nações. Isso exigia um desenvolvimento da indústria, e a partir de 1750 iniciou-se a Revolução Industrial com a especialização da mão de obra e técnicas de produção em massa. Bom, mas a história do marketing é longa e vamos contar em um outro momento. Vamos voltar então ao objetivo principal dessa aula, que é a definição do conceito de marketing. A definição mais usual sobre o marketing foi cunhada em 1960 pela American Marketing Association e define o marketing como o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoções e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Vamos ver uma outra definição da Ohio State University de 1965 que definiu o marketing como o processo na sociedade pelo qual a estrutura da demanda para bens econômicos e serviços é antecipada ou abrangida e satisfeita através da concepção, promoção, troca e distribuição física de bens e serviços. Las Casas, em 2006, traz uma definição acadêmica para o marketing. Para ele, a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas à satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar da sociedade. Vamos ver ainda uma definição mais ampla do marketing, também cunhada pela Ohio State University. Eles propõem que o marketing tem sido descrito por uma ou outra pessoa como uma atividade de negócios, como um grupo de atividades de negócios, como um fenômeno de comércio, como um estado de espírito, como uma função coordenadora, integradora, na definição de políticas, como um senso de propósitos dos negócios, como um processo econômico, como uma estrutura das instituições, como um processo de troca ou transferência da propriedade de produtos, como um processo de concentração, equalização e dispersão, como a criação de tempo, lugar e posse de coisas úteis, como um processo de ajustamento da demanda e da oferta e muitas outras coisas. No nosso estudo, vamos pautar em muitos autores, mas principalmente em Philip Kotler, considerado o pai da administração em marketing. Vamos ver então qual a definição que Philip Kotler dá ao marketing. Para ele, marketing é um processo social pelo qual se cria valor e se constrói relacionamentos baseados em trocas. Vamos destacar então as principais palavras dessa definição: valor, relacionamento
e trocas. Essas três palavras são a base do marketing moderno. Você tem que sempre preocupar com o valor que você está oferecendo ao seu cliente para poder capturar um valor em troca. Basicamente, se criam características, histórias e situações que despertem o desejo do consumidor pelo produto. Uma vez que o desejo existe, se ele tiver condições, ele vai adquirir aquele produto. E a ideia do marketing é justamente essa. O marketing moderno se baseia no que chamamos de processo de marketing e é dividido basicamente em dois grandes momentos. Primeiro, a criação de valor e o segundo, a captura do valor. Então, basicamente, vou utilizar técnicas para tentar criar valor naquele produto que eu quero vender. Estando o valor criado e estabelecido um relacionamento entre quem está comprando e quem está vendendo, aí sim eu vou conseguir capturar esse valor. Esse primeiro momento de criar valor é subdividido em 4 etapas. O primeiro passo para a criação de valor é entender a necessidade. Nesse primeiro momento é a hora em que se cria o produto ou se quer vender alguma coisa que o marketing possa te ajudar. Uma vez que se entende a necessidade, você pode elaborar estratégias para abordar isso. O segundo passo para a criação de valor é elaborar estratégias. Nesse momento é o momento de compreender o macroambiente e o microambiente. Durante o decorrer do curso vamos falar mais sobre isso. Nesse momento é o momento também de criar uma persona para que eu possa compreender o cliente que eu vou atender. Esse momento é o momento também de montar uma matriz SWOT para reconhecer as forças, fraquezas, as oportunidades que eu tenho e também as ameaças de algum possível concorrente. Durante o decorrer do curso vamos aprender mais sobre essa matriz SWOT. Bom, depois de elaborar a estratégia, vamos passar ao programa de marketing, que é basicamente colocar a estratégia em prática. Nesse momento você vai moldar a sua estratégia no mix de marketing, também conhecido como 4Ps, que é produto, preço, praça, promoção. E aí sim, vai colocar a estratégia em prática. Esses conceitos também vamos aprofundar nas próximas aulas. O quarto passo para a criação de valor é construir um relacionamento com o seu cliente. Você tem que criar ligações com o seu público-alvo. As pessoas hoje em dia têm comprado muito pela emoção. Então, essa ligação é muito importante dentro do marketing. Uma vez que você entende a necessidade, cria uma estratégia, coloca essa estratégia em prática, cria um relacionamento com o seu cliente, aí fica fácil atingir o seu objetivo. O marketing é basicamente o conjunto de todas essas coisas. Mas no fim, se você não capturar valor, você não atingiu o seu objetivo. Não pense na captura de valor apenas em pegar dinheiro. Por exemplo, uma campanha de marketing que tenha como meta fazer você parar de fumar. Se atingiu essa meta, a captura de valor então foi obtida. Esses e outros conceitos serão aprofundados nas próximas aulas. Até lá!